Cumprimento a todos com a graça e com a paz de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Hoje, um assunto muito especial. Veremos sobre a volta de Jesus, o momento específico de como ele vai voltar. Ao longo do livro do Apocalipse, vimos sobre isso algumas vezes, porque a profecia ela vai se repetindo e a cada descrição deste acontecimento é revelado algo novo. É a profecia que se amplia. Então já vimos isso em outros vídeos e é sempre um momento especial. Agora veremos o mesmo acontecimento com outros detalhes. E falar sobre isso é sempre muito bom, porque é a nossa maior esperança, é a razão de toda a nossa fé. É estar preparado para se encontrar com Jesus entre as nuvens do céu e entrar no reino de Deus. Espero que gostem e que o Espírito Santo se revele de uma maneira muito especial. Os primeiros versículos do capítulo 19, que vimos no vídeo anterior, lemos do versículo 1 até o 9, onde fala que João ouve vindo dos céus adorações rendidas a Deus, adoração parecendo que de uma grande multidão, de uma forma muito forte. E essa adoração é pela sua justiça, pela sua glória, porque Deus fez justiça. Com o toque das trombetas e o derramar das taças da ira de Deus, ele afligiu o trono de Satanás. E neste momento que veremos agora, Jesus decreta a sentença final sobre a prostituta, que é a igreja que se corrompeu, que enganou o mundo inteiro, sobre o anticristo e sobre todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, que preferiu seguir as trevas ao invés de ter seus olhos, sua mente iluminada pela luz de Cristo. Vamos ler Apocalipse 19, versículo 10 em diante? E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diante de tudo o que João viu e ouviu, ele fica maravilhado com tudo aquilo e se coloca em uma posição de adoração ao anjo que está mostrando tudo a ele. Mas o anjo diz: não faça isso. A adoração deve ser apenas a Deus. Então João vê o céu aberto e eis que aparece o cavalo branco. O cavalo branco aqui representa a pureza, a santidade e também um ato de guerra, de peleja. Sobre este cavalo, ele vê que aquele que está sentado é Jesus. Ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja. O que João está vendo aqui é a representação da volta de Jesus, vindo entre as nuvens do céu com poder, glória e majestade. Jesus é aquele que é fiel e verdadeiro. Jesus é a verdade. Ele está voltando para decretar a justiça de Deus e pelejar contra todos aqueles que se opõem à sua justiça. É dito que ele tem olhos como de chama de fogo e sobre a sua cabeça muitos diademas. Essa mesma descrição vimos no capítulo 1 de Apocalipse. Retrata a soberania de Jesus. Havia um nome escrito sobre ele que ninguém sabe qual é.
Então, este nome só descobriremos quando ele voltar mesmo. E as suas vestes eram brancas, mas estavam tingidas de sangue, com o nome escrito, a palavra de Deus, como que respingada em sangue. E isso tem um significado muito importante. Esse nome, a palavra de Deus, reflete a Jesus, o Verbo que se fez carne. Todas as coisas que existem, o mundo, o universo, o sol, as estrelas e até as menores criaturas que não conseguimos nem enxergar, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus e tudo acontece de acordo com a sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Tudo foi feito por ele e para ele tudo foi feito. Então, absolutamente tudo que existe consiste na palavra de Deus e Jesus é a palavra de Deus. Essas marcas de sangue em suas vestes representam tudo aquilo que vai acontecer. Jesus voltará com poder e glória. Nós, os salvos, nos encontraremos com ele nos ares, seremos arrebatados para junto dele. Essa palavra arrebatado significa ser tirado, ser arrancado da terra para estar com Jesus. E aqueles que não aceitaram Cristo não suportarão vê-lo. Esse respingado de sangue, vamos dizer assim, representa toda a morte que haverá naquele dia. Bom, continuando a leitura, vimos que os exércitos do céu o seguiam. Então Jesus voltará com todos os anjos do céu. E da boca de Jesus saiu uma espada afiada. Essa espada é a mesma descrição que vimos no capítulo 1, que se repete aqui. Ela significa o poder da palavra de Deus, seu poder para julgar, para governar, para exercer seu juízo. É dito que ele vai governar e é ele mesmo quem pisa o lagar da ira de Deus. E o que isso significa? Que quando ele voltar, se cumprirá o juízo de Deus neste mundo. Todo aquele que não aceitou a Cristo encontrará a morte. E isso não é porque Deus é ruim ou perverso, é uma questão de escolha nossa. Quem não aceita Jesus em sua vida é o mesmo que escolher morrer, porque sem Jesus não existe vida. Ele é a própria vida e sem ele não existe mais nada. Então, quando Jesus voltar à a terra será consumida pelo fogo. Este é o momento em que se cumprirá a parábola do joio e do trigo. Quando Jesus voltar com os anjos do céu, fará separação entre o trigo, que são os salvos, todos aqueles que aceitaram Cristo, que serão recolhidos para junto de Jesus, e do joio, que é todo aquele que rejeitou a Cristo, que não aceitou a verdade. Esses que não aceitaram serão lançados no grande lagar de Deus, que representa a morte deles. Por mais duro que sejam essas palavras, ela é a verdade. A Bíblia chega a simbolizar no capítulo 14 como sendo um grande derramar de sangue que atinge o nível do freio do cavalo, que seria até a boca do cavalo, mais ou menos 2 metros de altura em uma distância de 300 quilômetros. É muita coisa. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar não é brincadeira, nem algo para ser subestimado. Precisamos nos render ao amor de Deus hoje, porque não sabemos até quando teremos essa chance. Deus nos chama para a sua presença. Estando nele, ficaremos livres da condenação eterna. Sei que são palavras duras, parece um certo exagero falar a respeito disso, mas a palavra de Deus enfatiza isso, o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quero aqui ler mais alguns versículos para expor isso, que é importante. Não é para colocar medo, mas sim para mostrar a importância disso, de estarmos com Jesus. Porque tem muita gente brincando com sua fé, não levando a sério o que a palavra diz. E aqueles que ficam em cima do muro, que são mornos em sua fé,
ou seja, não tem convicção, não se arrependeu dos pecados, não se entregou verdadeiramente a Cristo, vão ficar de fora do reino de Deus. Vamos ler algumas passagens que falam a respeito disso? Apocalipse 19, versículo 17 e 18, sequência dos versículos que lemos agora há pouco. E vi um anjo que estava no sol. Aqui um entre aspas, por que um anjo está no sol? Aqui representa o poder do fogo. No final, a terra será consumida pelo fogo. Ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e do que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Aqui está retratando a mortandade, dizendo para as aves virem e se alimentar de todos aqueles que morreram por ocasião da volta de Jesus, e não haverá ninguém que possa se livrar deste momento. Vamos continuar lendo? Apocalipse 19, versos 19 até o 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais, as demais pessoas, foram mortas com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartavam de suas carnes. Aqui diz que a besta, o anticristo, e todos aqueles que não foram salvos estavam reunidos para guerrear contra Jesus. Esse guerrear pode ser uma guerra literal. Caso seja isso, uma guerra literal, não sabemos de que forma ela acontecerá. Veremos isso mais para frente, também em outro vídeo. Ou esse guerrear pode referir-se a uma condição de oposição a Cristo. Mas, independente do que seja, a palavra diz que todos eles serão exterminados na volta de Jesus. É dito que a besta e o falso profeta, que fez sinais miraculosos, que enganou todo mundo, serão lançados vivos no lago de fogo, local onde o fogo consumirá todo o mal, aniquilará todo o mal. E o restante das pessoas, aqueles que não aceitaram a Jesus, serão mortos pela espada que sai da boca de Jesus, pelo poder do juízo de Deus. Aqui um detalhe interessante. É dito que apenas a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, e as demais pessoas são mortas, não lançadas para o lago de fogo. Existe uma diferença aqui. Isso mostra que quando as pessoas morrem, elas não vão para o inferno ou para o céu, porque elas vão aguardar o último julgamento, que não acontece quando Jesus voltar. Vai acontecer depois. Isso veremos mais adiante. Mas o fato é que todos que não aceitaram Jesus vão perecer. Vamos ler mais algumas passagens sobre isso, que falam a mesma coisa? Apocalipse capítulo 14, verso 14 a 19. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e colhe, a hora de colher é vindo, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo,
o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Outro livro, vamos ver Isaías 66, 14 a 16. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão, como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória a seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. E agora vamos ver Mateus 13, 40 e 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. No fim deste mundo, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perceba essas passagens. Todas falam a mesma coisa, tanto no Novo como no Velho Testamento. Falam que quando Jesus voltar, os salvos serão recolhidos para junto dele. Resplandecerão como o sol, vamos brilhar como o sol. E os demais serão consumidos pelo fogo. E olha que eu separei apenas 3 passagens. Todas as demais passagens que narram sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus, que são muitas, todas falam a mesma coisa. Para finalizar, Jesus voltará entre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo olho verá, o planeta Terra será todo iluminada pela sua glória. Todo aquele que pertence a Cristo, de todas as épocas, de todas as eras da história da humanidade, todo aquele que crê na palavra de Deus, mesmo antes de Jesus ter vindo a este mundo, mas pessoas que sempre creram no Senhor, naquilo que Deus revelou a elas, todos serão salvos, todos aqueles com a fé verdadeira, que se entregou verdadeiramente a Deus, não seguindo uma religião, mas crendo no único e verdadeiro Deus, que criou o céu e a terra e tudo o que existe. Todos estes serão salvos e ressuscitarão quando Jesus voltar. Nos encontraremos com Jesus todos juntos. Porém, todo aquele que não aceitou a Jesus de todas as épocas não irão ressuscitar neste momento que Jesus voltar. Sei que este vídeo pareceu um conto de terror. Parece algumas emissoras de TV que exageram em tudo, não é verdade? Mas tenho certeza que tudo que eu falei aqui não foi capaz de expressar em nada tudo aquilo que realmente vai acontecer. Deus está nos chamando para viver no paraíso. As revelações do tempo do fim, ainda que pareçam ser assustadoras, para nós, os salvos, é motivo de alegria e esperança, porque será o cumprimento de tudo o que aguardamos. Não as pessoas perecendo, pelo amor de Deus, né? Mas sim alcançar o paraíso de Deus, o reino de Deus, nos encontrar com Jesus face a face, ficar de uma vez por todas livres da presença do mal. Será algo maravilhoso que está muito perto de acontecer. Espero que você esteja ouvindo o chamado de Deus. A escolha é nossa do que iremos colher mais para frente. Que Deus abençoe a sua vida e que você encontre paz
e a alegria de pertencer ao reino de Deus. Amém?